Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com a gravação do nosso podcast aqui da Educando Solar. Eu sou o professor Gustavo e hoje os nossos convidados, é muito prazer em aceitar esse convite. Eu tenho aqui o engenheiro Matheus e a engenheira Jéssica, tá? Eles são da Hiperestrutura Solar. A Jéssica, né, engenheira mecânica, formada pelo Instituto Federal de Goiás. Atualmente faz pós-graduação em Engenharia de Estruturas Metálicas pelo Estúdio de Pós-Graduação, IPOG, e é uma das engenheiras lá da Hiperestrutura Solar. O Matheus foi também engenheiro mecânico, formado pela Unialfa, fez pós-graduação de Gestão de Projetos e Processos pelo IPOG, né, e trabalhou em outras empresas e atualmente também está lá na Hiperestrutura Solar, cuidando de todos os projetos, cálculos estruturais, estudos teóricos e práticos da empresa junto com o mercado. Matheus, Jéssica, obrigado por aceitarem o convite. Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Prazer. É um prazer estar aqui hoje, compartilhando tanta coisa boa. Legal. Não, e pode ter certeza que esse tema que nós vamos abordar hoje é um tema que é muito relevante. Sim. Só para contextualizar, a Hiperestrutura Solar, ela fez um estudo junto à Climatempo para entender o comportamento do vento em todo o território nacional. Um estudo muito amplo e nós vamos agora entrar um pouco em detalhes desse estudo para entender todas as motivações, o que levou a fazer e um pouco dos resultados que esse estudo trouxe, né, que são muito importantes. A gente está passando por momentos de mudanças climáticas muito severas, aquecimento global, tsunamis. Aqui no Brasil a gente está vendo muito tempestades, né, muito intensas, volumes de chuvas muito fortes, ventos, ou o termo correto, rajadas de vento, né, muito acima daquilo que estava esperado. E isso tem causado muitos colapsos nas usinas fotovoltaicas, né, tanto as usinas solo quanto também nos telhados. E aí esse estudo de vento, então, que a Hiperestrutura Solar fez, foi um estudo muito interessante, porque nos dá uma fotografia real de como que está a intensidade dos ventos e o comportamento do vento em todo o território nacional. E então eu vou começar com essa pergunta, né? Qual foi, de fato, a grande motivação que vocês tiveram para fazer esse estudo de vento? Então, primeiro, um prazer estar aqui compartilhando tudo que a gente já fez, aprendendo também, que sempre que a gente leva uma informação, a gente acaba aprendendo. Quando você ensina, você aprende mais ainda. A nossa principal motivação, eu acho que sempre foi o que a empresa ela gera muito, que é a segurança. A gente sempre visa a segurança. Então, foi o nosso principal foco. O entendimento da principal variável que faz com que a gente dimensione uma estrutura metálica, principalmente com foco em estrutura solar, que é o vento, a rajada de vento que o senhor falou. Então, nós buscamos uma empresa renomada para concretizar um estudo no qual a gente tinha um pensamento de que nós poderíamos complementar uma informação junto à norma, sempre seguindo os parâmetros de norma, buscando levar ainda mais para o nosso cliente, para o nosso integrador, para todos que querem montar uma usina, a segurança da usina. Isso. A palavra-chave aqui hoje realmente é segurança. A palavra-chave do estudo é segurança em todos os pontos, em todas as análises que foram feitas, em todos os dados que foram coletados. Tudo aqui hoje é para trazer segurança para o integrador, para o instalador, para a gente ter um entendimento do que realmente acontece naquela região. E também a gente vai comentar aqui, todo mundo vai entender melhor, a questão do que pode ocorrer ao longo dos próximos anos. Legal. Segurança é a palavra de ordem, né? Ainda mais em alguns casos, por exemplo, como o carport, que pode ter risco pessoas, à vida, né? Risco à Risco à vida vida, é muito maior do que, isso. às vezes, uma usina isolada, né? Isso. E também nas usinas de telhado, que um colapso de um telhado causa pode causar até morte, né? A questão do carpó é bem interessante mesmo, porque pra gente trazer segurança no carpó é muito importante, porque tem risco de vida, tem bens materiais, pessoas circulando ali embaixo do estacionamento a todo momento. Uhum. Então, a gente tem que trazer algo seguro, a gente tem que entregar uma boa estrutura resistente que vai resistir de fato ao que acontece naquela região. Legal. Então, o estudo vem para complementar e ajudar em tudo isso.
Bacana. Conta um pouquinho, como que foi feito esse estudo? Então, o estudo, primeiro nós montamos uma metodologia na qual nós seguimos as teorias baseadas na norma, só que nós fomos um pouco mais a fundo. Nós, primeiro, separamos estado a estado. Então, em cada estado, nós fomos de acordo com... Perdão, estou um pouco nervoso. Vamos lá. Montamos uma metodologia para análise das rajadas de vento. Uhum. Então, primeiro nós analisamos as máximas rajadas de vento, que é para a gente, eu acho que a principal informação quando a gente fala de dimensionamento de uma estrutura. A máxima rajada, né? É o que a estrutura ela deve suportar. Uhum. Depois a gente analisa o período dessas máximas rajadas, de quanto em quanto tempo elas acontecem. De acordo com a norma, elas podem acontecer até 50 anos ou podem nem acontecer. Certo. Então, ou podem acontecer hoje, amanhã, com frequência. Então, nessa metodologia, você foi direto na estação meteorológica buscar essa informação, Marcos? Isso. Nós analisamos mais de 600 estações meteorológicas cadastradas no IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, na qual nós tivemos acesso a todos os dados, todas as rajadas de ventos registradas em toda a vida útil. Em toda a vida útil da estação meteorológica. Que legal. Então, nós temos estações meteorológicas com 23 anos, 22 anos. A média nacional girou em torno de 14 anos. Entendi. Que legal. Então, vocês... Cara, dados demais, né? Poxa vida, imagina. Mais de 600 estações meteorológicas. Foram mais de 76 milhões de rajadas registradas e analisadas com um controle de qualidade altíssimo para que a gente chegasse num resultado final. Caramba, é muita rajada, é muito vento, né? Mas que legal, é um estudo muito completo então, né? Sim, foi bem aprofundado, exigiu, além da nossa parte de engenharia aqui, como o senhor já falou, hoje é a maior empresa de climatologia da América Latina, então nós fomos realmente atrás de uma referência na qual tiveram profissionais excelentes que trabalharam com a gente, empregando métodos matemáticos muito complexos para realmente a gente conseguir entender o que real acontece em um ponto específico num estado, em uma cidade. E além do estado, hoje a gente tem acesso ao Brasil inteiro, todos os estados. Que legal. Não, e é importante ressaltar, né? Um estudo desse, pessoal, ele é feito olhando o que aconteceu, né? Então, as previsões meteorológicas, né? Eles têm os algoritmos e tudo mais, eles vão tentar prever o futuro para saber se vai ter chuva, frio, esse tipo de coisa. O estudo do vento, ele foi feito um estudo olhando para trás, olhando o histórico do que aconteceu, e a partir do comportamento que já aconteceu, a gente consegue afirmar, olha, é melhor uma estrutura um pouquinho mais robusta, porque nessa localidade, há um tempo atrás, teve uma rajada de vento em uma velocidade muito maior do que a média. Quer dizer que essa velocidade vai repetir? Não se sabe, mas o que se sabe, com certeza, é que ela já aconteceu. É isso mesmo o entendimento, né? É isso mesmo. E todos os eventos climatológicos que vêm acontecendo nesses últimos anos trouxe uma preocupação ainda maior. Porque todo mundo vê a questão de aquecimento global. O senhor mesmo chegou a comentar no início sobre todas as tempestades que estão acontecendo. Então, querendo ou não, a hiperestrutura solar se preocupou quanto a isso. Tenho que entregar uma boa estrutura de segurança que o meu cliente, o meu integrador, ele não vai ter problema. E se acontecer aquela rajada uma única vez, ou que sejam 10, 15 vezes, a estrutura suporta. Entendi. Legal. Jogou mais de 600 estações meteorológicas, mais de 76 milhões de rajadas de vento. Jogou isso tudo dentro de um liquidificador, misturou. Quais foram as primeiras conclusões que vocês conseguiram obter disso aí? A nível Brasil, vamos falar de Brasil. Então, nível Brasil, o comportamento ele é bem similar ao que acontece na norma. No Nordeste, o Norte, a gente tem cargas de vento moderadas, brandas, digamos assim. Sudoeste, Centro-Oeste, o vento começa a dar uma acelerada, e na parte sul, em alguns pontos também, a gente teve algumas surpresas que a gente vai falar um pouco mais à frente. Lá sim, realmente, há carga de ventos frequentes, com intensidades grandes, que podem sim ocasionar um sinistro ou algo nas próprias usinas.
Legal. E esse comportamento geral do Brasil, quer dizer, a norma ela está aí realmente para orientar, Sim. só que a gente consegue ir um pouco mais fundo, com um pouco mais de Sim. detalhe com relação à norma, uma vez que você já conseguiu pegar direto a localidade, né? O Isso. estado ele tem o mesmo comportamento geral, quer dizer, eu posso pegar um estado qualquer, o comportamento do vento é padrão no estado inteiro? Se a gente fizer um comparativo direto, não, a gente tem vários comportamentos. Claro que existem exceções, pontualidades. Às vezes uma cidade onde a gente fala que não tem uma carga de vento tão grande, apresentou 2, 3 rajadas de vento consideráveis. Só que a gente chega a ter 3, 4 regiões, na qual a gente também vai falar um pouco mais para frente, que a gente deu uma segmentada no mesmo estado. Então, comportamentos diferentes em uma mesma localidade. Interessante. E quando a gente fala em projetos de estrutura, você também comentou, né, Jéssica? Eu tenho que pensar que a minha estrutura tem que aguentar a rajada mais forte, mesmo que ela aconteça uma única vez. Exatamente, porque não adianta a rajada, a minha estrutura ser uma estrutura excelente, e aí acontecer a rajada uma única vez e a usina não suportar. Não faz sentido. Não tem sentido mesmo entregar esse tipo de estrutura para uma usina, que é algo tão importante. Então, aqui, ter análise ponto a ponto do que de fato acontece, do que de fato pode acontecer, do que de fato aconteceu, qual foi aquela rajada que teve ali, aquela estação, qual é a porcentagem de falha, que no estudo a gente viu também que a porcentagem de falha nas estações são baixas. Então, assim, é algo, e são dados que foram analisados ponto a ponto, de maneira minuciosa, para trazer, de fato, aquela palavrinha segurança. Segurança. Integrador, então é importante você entender isso. O dimensionamento da estrutura não pode ser pela média. Na minha região a média de ventos é de 25 metros por segundo, por exemplo. Mas se já aconteceu um vento de 35, e a gente sabe que isso aconteceu, é importante você dimensionar a sua estrutura para 35. Mesmo que isso impacte em custo. E, na verdade, vai impactar, porque uma estrutura para 35 metros por segundo ela vai ser mais robusta do que para 25. Só que você vai ter informações reais para convencer o seu cliente. Olha, aqui já aconteceu. Então, é melhor você já pensar nessa segurança no dimensionamento correto da estrutura. É isso mesmo, né? Isso. É isso. E com o estudo hoje, a gente consegue, de fato, comprovar que aquela rajada já aconteceu. A hiperestrutura consegue comprovar que aquilo de fato aconteceu e prever mesmo o que a gente, com a análise dos dados e tudo que foi feito, o que a gente espera para os próximos anos. Qual é a informação, a intensidade que a gente acredita e tem segurança de afirmar que vai acontecer. A gente tem muito contato com o próprio integrador, o cliente, montador. Aí é engraçado, porque às vezes sempre chega pra gente e fala, não, mas na minha cidade aqui não venta, não. Aqui é tranquilo. Pode Ainda ser mais se para reduzir custo. Para reduzir custo. Não, aqui não venta, não. Não venta, não. Aqui é tranquilo, o vento é brando. Tem exceções, claro, a gente sabe, depende muito da localidade da usina, se ela tem ponto de restrição de vento, como uma floresta, prédios, algo do tipo, claro, com certeza, vai influenciar. Só que agora, com o estudo, a gente consegue comprovar. Tá aqui, ó, a gente fez o estudo. No seu estado, realmente, na norma fala que venta isso, mas aqui na sua cidade, ao lado, ventou, ano passado, uma carga de vento que levaria, com certeza, a estrutura. Então, além de todo o embasamento, a gente traz a segurança e deixa o integrador calmo, tranquilo, porque é um investimento muito alto. A gente não de forma alguma pode brincar com o dinheiro dos outros e nem quer. E todo mundo quer sempre chegar na cama, deitar e ficar tranquilo. Ficar tranquilo. Não, e você comentou uma coisa importante, essa tranquilidade, né? Todo mundo procura. A garantia de uma usina solar, né, a vida útil dela também é de 25 anos. Né? E eu venho acompanhando alguns níveis de reclamação, às vezes usinas de 3 anos, ainda não de estrutura, mas de outras coisas, de componentes que vão dando problema, e às vezes o integrador já não está mais presente. E o cliente final fica, às vezes,
solto ali, sem saber a quem procurar, a quem recorrer, né? Então, é importante a gente pensar nesse nível de segurança. Uma estrutura dessas, ela não tem que dar problema por 25 anos. Com certeza. E se ela é bem dimensionada, ela não vai dar problema em 25 anos, é isso, não é? Isso. É isso mesmo. Para isso que a gente fez todo o embasamento. A gente faz o embasamento, agora eu vou puxar um pouco para infraestrutura solar. Primeiro nós fazemos o estudo teórico, depois a gente modela uma estrutura, testa ela no software. Depois disso a gente faz questão de construir a estrutura na escala real, montar lá na nossa fábrica, fazer os testes de carga, para aí sim pegar o teórico, o prático, comparar e entregar um produto de qualidade para o cliente. Legal. Não, bacana. E esse é o mínimo, né? É o que tem que ser feito, é o que todas deveriam fazer também, né? Que legal. A gente falou um pouco de forma ampla aqui desse estudo de ventos. Vamos agora falar um pouquinho mais especificamente de alguns estados, né? Vamos sim. Eu acho que é legal. O pessoal fica ouvindo e fica querendo saber. São muitos estados no Brasil. Nós não vamos conseguir falar individualmente de todos, mas vamos começar do nosso coração aqui, né? O estado de Goiás. O que vocês me contam? Como é que é o comportamento do vento no estado? Existem regiões fora da média, né? Já que a gente está falando de média aqui. Como é que está o estado de Goiás nisso aí? Assim, de modo geral, como foi falado no início, o nosso estudo mostrou algo bem similar e companheiro com a norma. O nosso principal diferencial é ponto a ponto. A gente consegue analisar ali em um raio referente àquela estação o que de fato aconteceu. E a norma é mais abrangente, o nosso estudo é bem minucioso. Então, por exemplo, aqui em Goiás a gente tem 31 estações cadastradas no IMET. Certo. Então a gente pega os dados de todas essas estações e analisa ponto a ponto, de maneira minuciosa, de maneira ali com qualidade, com segurança, para conseguir de fato trazer um projeto eficiente, um projeto seguro para o cliente. E aí, então, a idade média ali daquelas estações para Goiás ficou em torno de 14 anos. Bateu com a média nacional. Nacional, exatamente. E com uma porcentagem de segurança de qualidade dos dados muito boa. Então, assim, traz uma segurança de fato para a gente. Igual o Matheus falou, a gente vai lá, faz todos os testes, faz questão de software, depois a gente vai lá e monta a estrutura, testa a estrutura e valida aquilo. É preciso fazer algum ajuste? A gente faz o ajuste, testa novamente para de fato trazer qualidade, entregar qualidade. Entregar o produto correto. Então a gente, Isso, exatamente. Então a gente não vai entregar algo que lá na frente vai te dar dor de cabeça. Pode acontecer alguma coisa? Claro que pode. Pode ter um evento assim, fora do normal, fora do comum, inesperado. Mas a gente está aqui para buscar total qualidade, segurança e entregar de fato aquilo que o integrador merece. Entendi. O estado de Goiás, então, ele não teve muitas surpresas, não? Ou teve algumas localidades que fica, opa, isso aqui parece que está um pouquinho maior do que a média? Foi mais pontual em relação a algumas outras surpresas que a gente teve, realmente. Mas, sim, ele se enquadra naquilo que a gente falou agorinha. A gente tem um range dentro de um estado com algumas velocidades de vento. Então, qual que é o range de estado de Goiás? Para Goiás, hoje a gente trabalha de 30 a 35 metros por segundo. 35 metros por segundo, a gente pode chegar a 126 km por hora, né? Então é importante, integrador, às vezes você ouve falar até nos noticiários de velocidade de vento em metros por segundo. Mas a gente não é muito acostumado a trabalhar em metros por segundo. O ideal é fazer a conversão. Então, 35 metros por segundo 126. São 126 km por hora. Então, quando a gente fala em quilômetros por hora, a gente já tem uma noção, não é um vento muito fraco. Não. 126 km por hora é um início de um tornado, se a gente for realmente pegar ali na teoria. Começa-se a um evento que vai gerar, não só na parte de estrutura solar, mas na parte como um todo de sociedade, vai começar a gerar danos. Então, as árvores caindo, carros sendo arrastados. A 126 km por hora, as árvores já começaram a cair há muito tempo. Já caem, né? A 80 km por hora, um ser humano já não consegue ficar em pé com o vento mais. Olha só. Então, o vento já consegue empurrar
a gente. Então, assim, 126 é uma intensidade muito forte. É bem forte. Isso. E nós tivemos, no estudo, a gente conseguiu comprovar que isso aconteceu recente e não foi só uma vez. Então, Olha a gente só. tem um dado específico que em uma região ali, em uma cidade específica, onde tinha uma estação meteorológica comprovado que ventou essa quantidade de vento, essa rajada de vento, e não foi só uma vez, e aconteceu, ao contrário do que a norma ela torna como padrão, mais de uma vez a cada 50 anos, bem menos que isso. Eu acho que, se eu não me engano, a média 14 anos deve ter sido menos que isso. Uhum. E aí que a gente entra, tomando mais cuidado ainda. Nós dimensionamos uma estrutura, aí nós selecionamos a estrutura adequada para aquele tipo de região, porque nós sabemos o quão ela tem que suportar. Isso. E só para você ter noção, quando a gente pegou esse dado e ali registrou uma rajada inesperada, a gente não já traz esse dado direto para o estudo. O que foi feito? Foi feita uma análise de satélite. Então, a gente pegou ali dados de satélite também para analisar. Tinha alguma massa de ar, algum evento climático ali no dia, na região? Tinha. Opa, então esse dado é um dado importante. Agora, não tinha nada, não tinha nem nuvem no céu. Então, a gente poderia descartar o dado. Mas no caso desses pontos a pontos que foram mencionados aqui, são todos dados confiáveis. Tinha eventos climáticos acontecendo na região, então a gente pegou o dado da estação, pegou o dado do satélite, juntou as duas informações e falou, cara, que dado interessante, que dado que a gente não pode deixar passar. Uhum. E aí pega a questão dos registros, quantas vezes isso ocorreu, em quais cidades, então vamos tomar mais cuidado com essas cidades. A estrutura que a gente vai selecionar aqui para essa cidade vai ser uma estrutura mais robusta, porque se isso acontecer de novo, não vai ter problema. E a máxima de todo o estudo, né? Nesse caso de vento. A gente olha para trás para tentar adivinhar para frente, né? Isso. Exatamente. Então, se já aconteceu no passado, a chance de acontecer de novo é muito grande. É muito grande. Então, e a gente sabe que aconteceu. Uhum. Então, é melhor eu já dimensionar. Com certeza. Por mais que, às vezes, a média do estado seja 25 metros por segundo, se já aconteceu 35 naquela localidade, que 35, lembrando, são 126 km por hora, né? Se já aconteceram ventos de 126 km por hora, para que eu vou pôr uma usina menos robusta, não né? vou querer correr risco, exatamente. Isso. Exatamente. Que legal. Então, o estado de Goiás já começou a ter algumas surpresinhas, né? Isso. Alguns detalhes ali que são importantes, né? Detalhes esses que a gente toma muito cuidado quando vai passar para o integrador, quando a gente vai transmitir essa informação para o nosso cliente. O cliente vem buscando um tipo de estrutura e a gente já começa a munir ele de informações. Uhum. Olha, a gente recomenda que a estrutura seja essa, porque a gente tem comprovação científica, a gente tem análise de dados que comprova que essa aqui é a estrutura adequada para a sua região. Com essa estrutura aqui, você não vai ter problema. E ele começa a abrir a mente, começa a entender mais de realmente como que funciona esse mundo. É um poder de convencimento, né? Isso. Pessoal, e esse é o papel da Educando Solar, é levar conhecimento até vocês. Então, nós trazemos estudos, trazemos notícias, informações relevantes para que você, integrador, possa ficar atualizado do que acontece, tanto nas notícias do dia de hoje, quanto de estudos que são importantes para a sua tomada de decisão. Acompanhe a gente sempre aqui no Educando Solar. Isso. E é normal que os integradores tenham dúvida quanto a esse tipo de estudo, quanto à qualidade de informações. E hoje, na hiperestrutura, o que a gente faz? O integrador está com dúvida. Por quê? Por que vocês recomendam isso? Vem conversar com a gente. Vem, marca uma reunião com a engenharia senta, te apresenta, mostra a questão de estudos, mostra como a gente tem certeza naquilo que a gente está falando. Então, não é algo solto, jogado assim, avulso, não. Tem dúvida? Quer entender mais do assunto? Pode vir, a engenharia está pronta para falar com você a qualquer momento. Que legal, massa demais. Bom, a gente sabe que o estado de Minas Gerais é o estado que tem, né, uma grande quantidade das usinas fotovoltaicas. Como é que foi Minas Gerais nesse estudo? Minas Gerais, seguindo muito o que aconteceu com Goiás, a gente está bem próximos aqui, também apresentou uma variação aqui um pouco maior em relação às cargas de vento mesmo,
Porque Minas é muito grande. Minas, no próprio mapa de vento, ela está, se não me engano, em 3 regiões diferentes. E como a gente fracionou isso, a gente conseguiu ver que realmente é um pouco além. Então, há casos que a gente consegue notar que realmente são ventos consideráveis e em pontos que a velocidade começa a ficar um pouco preocupante. Aí a gente já... Mais do que 35, inclusive? Sim, mais do que 35. E eu acho que o principal ponto de Minas, e dos que a gente vai falar um pouco mais para frente, são as quantidades de registros que a gente teve recentes. Então, não é que aconteceu 2, 3 vezes. Foram mais de 19 vezes a ocorrência de um vento de 126 km por hora, por exemplo. Lá chegou-se a 40 metros por segundo, 144 km por hora. Caramba! Então, só vai aumentando. Isso. Aquilo que a gente falou no começo. Quanto mais a gente vai descendo ali no mapa, normal que o vento aumente. Eventualmente. Só que a distância de Goiás e Minas ali muito próximo, a gente não espera que seja tanto. E realmente, comprovou-se que há uma frequência de registros de ventos cada vez maiores. Exatamente. Em Se a Minas gente Gerais. observar, foi ter uma surpresa a questão de Minas Gerais. Mais para o sul de Minas, teve uma estação que a gente conseguiu avaliar dados que chegava próximo a 160, 170 quilômetros por hora. E não foi um registro que teve ali na estação. E quando a gente pega, de novo, os dados dos satélites, a gente comprova que, de fato, ocorreu aquela rajada. Então, isso, para a gente, é muito preocupante. Porque eu preciso proporcionar para o integrador uma estrutura que vá suportar esses esforços mecânicos caso venha a ocorrer novamente uma rajada de 170 km por hora. Não, e vocês comentaram que isso aconteceu recente. Sim. Né? E a gente vem... esse tema de mudança climática, ele vem tomando um corpo muito forte a partir de 2007, 2008, Isso. né? Isso aí teve um impacto maior. E, de fato, a gente vem acompanhando, né, ondas de calor aqui em Goiânia. A gente não ouvia falar de ondas de calor. Esse ano parece que já estão falando que vai ter. O ano passado tivemos 2. Então, um aumento do aquecimento, chuvas que a gente nunca tinha visto com tanta água aqui em Goiânia. E ventos, né, que impactam nisso tudo. Isso. E recentes. E é o que você falou, repetidamente na história dos últimos 5 anos. Então, quer dizer, se está com esse comportamento, qual que é a chance disso se repetir no futuro? Isso. É muito grande. E a gente não pode correr esse risco. No decorrer do estudo, a gente vai gerando esse gráfico de acompanhamento de ano a ano para a gente fazer uma análise do que ocorreu e uma projeção. Projeção, previsão, são palavras que não é exato. Clima não é exato, a gente não sabe quais são os resultados que o ser humano vai causar no planeta para ano que vem a gente ter o mesmo comportamento. Então, é um pensamento que a gente não pode muito ir por essa linha. A gente tem que ser um pouco mais pé no chão e falar, realmente, ventou muito. Fala que está ventando muito. Então, provavelmente, vai ventar bastante. Então, a vai gente continuar ventando, né? Ou, se não, até aumentando. Pode até aumentar, né? Então, a gente tem que ir por essa linha. A gente tem que ir executando mesmo o que o próprio estudo mostra. Aqui, venta tanto? Então, vamos realmente seguir, vamos respeitar. Porque amanhã, pode acontecer. E aí a gente volta naquilo. Sempre prezar por tudo que o integrador, ele é uma conquista dele também, né? A montagem de uma usina é uma conquista dele. Então, a gente tem que respeitar isso. Então, a gente segue nessa linha. E é bom esse apoio, né, que se dá ao integrador. A decisão não é dele sozinho, né? Então, vocês dão esse respaldo com esse maravilhoso estudo, falando, olha, não segue por essa linha. Essa localidade, ela teve casos comprovados de ventos mais fortes do que a média, né? Então, é importante vocês respeitarem esse estudo e dimensionar adequadamente. E aí não é uma questão só de custo, né? Não. Porque a estrutura mais robusta, ela custa um pouco mais. É natural isso, né? Só que vai te dar tranquilidade lá na frente. E a questão do custo, acaba que não é um custo maior, né? É uma seleção. A gente seleciona a estrutura adequada. Não é que a gente está superestimando, porque a gente simplesmente achou que lá venta.
Não, a gente está selecionando uma estrutura que suporta uma rajada de vento de acordo com um estudo teórico embasado nas reais rajadas de vento que tiveram. Então, o custo teórico aumenta, que a gente pensa que a gente poderia estar economizando uma porcentagem de dinheiro. Só que a gente economiza aqui e lá na frente ocorre alguma coisa. Não, a gente seleciona a estrutura adequada e o custo é aquele. Isso mesmo. E é importante destacar aqui também que, por exemplo, a hiperestrutura foi pioneira nesse estudo. Então, não tinha ainda ocorrido nenhuma empresa que tinha ido atrás de algo tão seguro, de algo tão analítico, de dados tão bons para trazer segurança. É a palavra, segurança. A hiperestrutura quis trazer segurança para o integrador, para o cliente, quis uma estrutura boa, resistente, então a gente foi em busca disso, foi em busca de conhecimento, foi em busca de entender o que aconteceu, ponto a ponto, o que vai acontecer, para trazer de fato aquilo que importa. Não é só custo, não é só dinheiro, é trazer valor. É mais do que dinheiro. Mais do que isso. É valor, é resistência, é sono segurança. tranquilo do cliente final, né? Exatamente. É sono tranquilo do cliente final. Que ele não vai ter problema justamente porque a gente tem uma segurança naquilo que está fazendo. Climatempo é a maior empresa de meteorologia da América Latina. Então, a gente foi em busca de algo importante, algo bom. Foi em busca de alguém, seguro, né? Alguém que entende. A gente não foi simplesmente jogou a cara em qualquer empresa do mercado. A gente foi na melhor. Isso. E, igual a gente quer ser a melhor. Então, a gente buscou a melhor para entregar o nosso melhor ao cliente. Legal. Entregar valor acima de tudo. Perfeito. E é isso que tem. Eu vejo muitas perguntas que eu recebo, né? Umas dúvidas dos integradores é como vender valor. Né? É um mercado que ainda está muito... É muito novo e o pessoal foca muito em preço não foca em qualidade. Sim. E isso é uma entrega de valor. Um estudo desse, de fato, é entrega de valor. Com certeza. E é você realmente mostrar para o cliente que ele não está entrando numa coisa às cegas. Exatamente. Né? Tem toda uma justificativa do porquê que aquela estrutura tem aquela robustez. Tem toda uma preocupação por trás daquilo está sendo entregue, né? Eu estou entregando uma estrutura de qualidade, uma estrutura resistente, e eu me preocupo com aquilo que eu estou entregando, eu me preocupo com aquilo que a gente está projetando. Para a gente, enquanto engenheiro, é de extrema importância tudo isso. A gente não tira a ideia do nada e coloca uma estrutura de pé lá e fala, essa aqui vai aguentar. Não, é tudo muito bem analisado, tudo muito bem calculado, tudo bem testado e comprovado. E você comentou, Minas é um estado muito grande, né? Sim. Esses ventos mais fortes acontecem mais para o sul de Minas. Isso. O norte de Minas se comporta como? Parecido com o nordeste do Brasil ali? Isso. Aí a gente já tem um comportamento mais brando, digamos assim, mais padrão do que o nordeste. Minas é tão grande que é o estado que mais tem estações, 66. 66? 66. 10% mais ou menos, quase 10% do total, né, do Brasil. E aí, inclusive, a média de idades é 16 anos. Então, lá, se eu não me engano, são as que estão desde 2000, são os dados que a gente tem, iniciais. 2000, a partir disso, a gente já tem coleta de dados frequentes de lá, com índices baixíssimos mesmo, de registros que foram descartados. Olha só. Então, eu acho que não é só por isso que ela é uma das pioneiras da energia solar, né? Porque realmente lá na estruturação dela, acho que começou-se a pensar bem cedo em todo esse patamar de rajada de vento, de estudos, de o porquê que vai ser montado uma usina fotovoltaica e tudo mais. A gente está falando só de vento, é a parte de radiação solar também, que lá em Minas, especialmente no norte, é muito forte, né? Mas não adianta ter só uma coisa, é um conjunto de variáveis. Isso. E o vento é uma das mais importantes também, né? É interessante também, igual o Matheus estava comentando, a idade das estações de Minas Gerais são estações, digamos assim, que antigas. Mas nem por isso o índice de falha dela é alto. Então, isso pra gente é muito bom. São estações que têm muitos dados de muito tempo, mas dados de qualidade. Exato. Então, isso daí pra gente é fundamental. Sensacional. Bom, saindo de Minas, vocês comentaram que tiveram uma surpresa, né? Que foi o estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O que teve de surpresa no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, quando a gente analisa o mapa da norma, ele
está numa localidade de vento médio, digamos assim, que seria até 35 metros por segundo. Em um certo ponto, acho que ele chega a 40. Lá acho que foi o estado com mais registros fora do Rio Grande do Sul, Paraná, porque lá realmente Santa Catarina, extremo, né? a régua é um pouco maior mesmo. Foi onde mais se registrou ventos acima. Lá no da Rio norma. de Janeiro teve mais de 30 registros acima da norma. Então, pense, é um estado pequeno, mas que teve Nossa. mais de 30 registros acima da norma. Então, a gente tem que fazer algo por isso. A gente tem que analisar esse estado, por exemplo, essas estações e esses dados com a qualidade, com a visão mais focada ali. Para trazer de fato, não, peraí, vamos sentar e entender o que está acontecendo com o Rio de Janeiro. O que a gente pode trazer com segurança para o Rio de Janeiro. Para que se vier acontecer de novo esse evento climático, essas rajadas com intensidade tão alta, a nossa estrutura está ok. A nossa estrutura Ela vai suportar, é resistente. Normativo, a máxima velocidade de vento do Brasil é 50 metros por segundo, 180 km por hora. A gente teve registros, não foi só registros recentes de 49,6 metros por segundo. Caramba! Dá 178 km por hora. No Rio de Janeiro. E não foi só uma vez. Então, de todos os mapas estaduais que a gente tem acesso, o Rio de Janeiro ele é o mais variável. É onde a gente tem uma concentração baixa de ventos moderados, aí vai aumentando. Tem ventos muito fortes. Muito quase fortes. 50 metros por segundo, 180 km por hora. For calcular isso em força, vai dar uma força gigantesca. Devastadora. Então, para ter mais de um registro, a gente já acharia impressionante. Ter mais de um registro, a gente começar a ter uma frequência nisso, É preocupante. é muito preocupante. E é aí onde realmente esse estudo é fundamental, que é onde a gente pode pegar com a pinça e falar, olha, aqui com certeza você precisa de segurança, você precisa dessa estrutura aqui. Por quê? Por conta disso, disso e disso. Legal. Não, e realmente abre a luz, porque às vezes você... É lógico, a norma é a sua referência principal, né? Sim. A gente tem que seguir. Mas se já tem casos, né, e com frequência de ventos acima da norma, realmente mostra, primeiro, que o vento está mudando o comportamento. Existem essas mudanças climáticas, elas são reais, né? E segundo, tem que ficar atento a isso. Com certeza. E não adianta, né, você ficar confiando só na percepção do cliente, perguntando para o cliente, mas aí venta muito? E aí venta muito forte? O cliente não vai lembrar. Ele até pode falar, cara, teve um pé de vento aqui que derrubou minha goiabeira, né? Mas aqui o que a gente está falando são de dados reais, né? Concretos. E o Rio de Janeiro, então, teve sessões ou regiões de ventos muito fortes. Foi só uma região no Rio? Não, foram algumas regiões. Algumas localidades lá. E o engraçado é que não são regiões concentradas. Não é pontual. É pontual e espalhado pelo estado. Então, quando a gente vai analisar isso, é fundamental e importante entender os motivos, o que estava acontecendo ali na região. De novo, trazer imagens de satélite, falar, peraí, o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro? O que aconteceu de fato? Foi o estado que mais a gente tem as Imagens imagens de satélite, porque realmente claras. Teve que comprovar, Sim. né? foi algo que surpreende, assim. Se você parar para pensar num estado que venta 126 km por hora, na teoria ventar 180 quase, É um vento muito intenso. a gente achou estranho. Assim, por quê? A estação errou. Aí, vamos comprovar? Vamos. Não errou, não. E no outro também não errou, não. Então, opa, vamos devagar, vamos E lá. o Rio de Janeiro, querendo ou não, é uma região do Brasil que a gente tem que tomar o maior cuidado, a região litorânea. Então, acontecer eventos climáticos ali é mais Não, a gente já, comum, a mais gente já tem história de intenso. deslizamentos, de Exatamente. alagamentos. Isso já é muito comum a gente ver. As chuvas lá já são muito intensas. Já são muito intensas. Exatamente. E geralmente início de ano, né? A história se repete um pouco. Graças a Deus tem ano que não tem muita tragédia, a pessoa coloca os alarmes e tal. Então, beleza, a gente já sabe que é uma região de várias intempéries, né? Isso. Mas nunca se tinha levantado a intensidade do vento, né? Tinha falando só da chuva. Exatamente. Choveu em um dia o equivalente ao mês inteiro. Legal. Isso é água, volume de água. Agora, de vento também ventou o topo da norma, né? Caramba, isso é muito grave, né? Para a gente deixar essa informação guardada. Então, realmente é uma coisa que
tem que ser explorada, e você, integrador, que é do Rio de Janeiro, ou que vai fazer projetos no Rio de Janeiro, atentem-se a isso. Não é um estado padrão. Lá o vento teve, de fato, um comportamento muito diferente da média ou da normalidade da média. Muito variável o comportamento do vento. Isso, e muito variável, né? Tanto para o norte do Rio quanto para o sul do estado, teve esses cenários mais fortes, né? E até é engraçado puxar o gancho do Rio de Janeiro para São Paulo, que ali na região próxima entre o Rio e São Paulo, houve registros novamente de ventos muito intensos. Na divisa entre os dois estados. Exatamente. É onde tem, acho que a principal concentração. Diferença mesmo do comparativo norma real do que acontece, do que aconteceu, aonde fica colorido, digamos assim, aonde tem ranges de baixíssimo, de 30 metros por segundo até 50 metros por segundo. Então, naquela região ali, São Paulo, Rio, tomar cuidado. Realmente tem que procurar ficar bem atentos àquilo ali, né? E já que a gente começou a falar de São Paulo, né, o estado mais populoso, tem uma quantidade boa também de usinas fotovoltaicas. Sim. Como é que está o estado de São Paulo nisso aí? O estado de São Paulo, a Jéssica já puxou um pouquinho, né? Ali no ponto onde encontra o Rio de Janeiro, é onde tem a maior concentração de rajadas acima do que a gente considera o normal. Mas ali no centro-norte, é um comportamento padrão, acho que comportamento normal. E já na parte mais leste ali, sul, onde realmente já começa a parte sul do país ali, chegar perto do Paraná. Aí a gente já vai aumentando a intensidade com alguns registros também. E o interessante desses registros, por exemplo, no caso de São Paulo, é que são estações antigas, mas, por exemplo, o ano de 2023 foi o ano mais crítico. É um ano recente. Comparado a 2023 é super recente. Então, o ano de 2023 foi um marco ali em São Paulo em questão de intensidade de vento. Teve muitos ventos fortes. Teve muitos ventos, muitos registros de rajadas intensas ali em São Paulo. Então, são dados que aconteceram ontem, praticamente. Então, assim, são dados importantes. Não é um dado tão antigo para a gente ficar obsoleto quanto a isso. Não, é um dado recente, um dado atual. Então, a gente tem que ter uma preocupação quanto àquilo que a gente está estudando, quanto àquilo que a gente está analisando, entende? E São Paulo chegou também a ventos tão intensos igual o Rio de Janeiro, ou não chegou nesse limite de 50? Em alguns pontos, próximo ao Rio, não chegou ao que apresentou lá, 49 metros por segundo, 178, não chegou. Mas a gente chegou a 45, 40 metros por segundo, que também já não é que é muita coisa. Um vento que a gente tem realmente que se considerar, né? Ali próximo da divisa com o Rio, né? Com o Rio, isso. E lá pro sul não chegou a isso, não? Não, aí tão forte assim, igual apresentou lá no Rio de Janeiro, não. Foram pouquíssimos pontos onde chegou-se a essa velocidade. Normalmente é difícil falar, né? Mas o que a gente conseguiu notar é que quando chega numa velocidade tão alta, é pontual. Então, naquela região ocorreu uma tempestade muito forte por conta do clima que estava muito calor, depois veio uma massa de ar fria e provocou uma rajada de vento intensa. Rio de Janeiro e São Paulo foram regiões maiores, não foi pontual. Aonde foi pontual foi onde foi coletado o dado, mas a região como um todo ali sofreu o resultado, efeito, né? E muitas coisas influenciam a questão da intensidade do vento. Relevo, estação, o próprio clima em si. Barreiras. Exatamente, tipo de barreira que tem, se não tem. Então, tudo influencia. Não é só o que aconteceu ali, é como aconteceu, por que aconteceu, de onde que surgiu e tudo mais. Na verdade, o objetivo não é entender o porquê que o vento foi causado, né? Isso. Exatamente. Ou porquê que ele chegou nessa intensidade. Porque aí já é um outro estudo tão amplo ou mais amplo do que o que vocês fizeram. Com certeza. Né? Mas é entender
que aconteceu. Exatamente. Que vem E acontecendo, que né? vem acontecendo. E ter o E aconteceu e cuidado. quantas vezes aconteceu, Isso. né? E ter o cuidado com aquilo que aconteceu. Ter o Uhum. cuidado, já que nós estamos tratando aqui de estruturas metálicas para usinas fotovoltaicas, é ter o cuidado com as usinas. Sim. Então, ter o cuidado ali com aquela... Com o investimento que está sendo Exatamente, feito. é um né? investimento, é um sonho, digamos assim. Sim. Então, a gente não pode simplesmente pegar isso daí, colocar no bolso e ir embora, Uhum. de forma alguma. Tem que ter uma preocupação, tem que trazer segurança para aquilo que a gente está fazendo. Perfeito, legal. E, bom, a região sul, o que, é que vocês me falam de uma maneira geral da região sul? A região sul eu acho que é uma das mais cuidadosas que a gente precisa ter para quando a gente vai dimensionar uma estrutura. Porque normativo a gente já sabe que tem ventos muito fortes. No estudo, eles apresentaram não ventos fortes com frequência, mas ventos moderados com muita frequência. 35, 40 metros por segundo são normais, digamos assim, em alguns pontos de estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina principalmente. E a gente está falando de 144 km por É hora, muita é comum. coisa. Comum. Às vezes a gente olha o número de 40 Parece metros por pouco. segundo, Parece parece que é pouco. pouco, mas por isso que é legal a gente converter para Em quilômetro por quilômetros hora, por que a hora. gente tem mais Aí sensibilidade, né? a gente entra no... O que é pior? Ventar muito de uma vez ou ventar consideravelmente sempre? Aí que a gente tem que selecionar perfeitamente qual estrutura vai utilizar. Porque se a gente manda uma estrutura muito robusta, tudo bem. Aí entra aquela questão, aumenta um pouco o preço, não é talvez a estrutura selecionada adequadamente. Mas se a gente manda uma estrutura subdimensionada e tem essa frequência de rajada de vento, então Ela, a com gente certeza, corre um vai risco muito colapsar, grande. né? Sim. E a região sul, o pensamento é justamente esse. São frequências de rajadas moderadas, consideráveis já. Entendi. E foi o que na norma se fala, né? Que Uhum. o principal ponto ali, 50 metros por segundo, é ali naquela região, aí 45, tem alguns pontos de 40. Realmente no estudo comprovou-se que lá realmente a régua é um pouco mais alta. A gente precisa ter um pouco mais de cuidados e fazer a escolha adequada também. A região sul tem que ter atenção, Tem que ter Sim, atenção. tem que ter esse cuidado, né? Não é uma região que isso vai acontecer de vez em quando. Não. A gente Exatamente. já vê relatos na mídia, né, de mini tornados naquela região, então realmente é um impacto Sim. que tem que ser considerado, né? E para a região sul, além da gente agora não fica só pensando ou só, realmente, eu olhei na norma e é aquilo. Hoje a gente tem certeza do que a gente está falando. Hoje a hiperestrutura tem certeza. Não, a gente tem que entregar essa usina, a gente tem que entregar essa estrutura para o nosso cliente, porque essa estrutura aqui é adequada para a região dele. Uhum. É ponto a ponto. Então, a gente não vai entregar uma estrutura que vai ser instalada, por exemplo, no norte do país, para instalar numa região tão crítica como essa. Então, a gente vai dimensionar ponto a ponto. A estrutura é ideal para o seu local de instalação? Ótimo. É essa aqui que você tem que instalar, porque a gente traz segurança. A gente dá garantia dessa estrutura aqui. Ela vai resistir tudo que ela pode sofrer no futuro. Quer dizer que aquela pessoa que está com a estrutura solar no Nordeste, ela não pode desmontar a estrutura e instalar lá no Sul, não? Para Ponto aproveitar. delicado, hein? Poder Não é bem assim que funciona, não. Tem que ter um cuidado maior, tem que dar uma segurança maior naquilo que está fazendo. Parece bobo, parece que é só questão de preço, mas não é preço. É o que a gente estava discutindo agora, é valor. Valor. Tem que entregar valor naquilo que você está fazendo. Você tem que entregar resistência, segurança e tudo mais. E, Então- na verdade, não pode fazer isso, né? Não. Não pode, porque cada local tem o seu dimensionamento. Agora, do Sul para o Nordeste já é mais fácil. é muito particular, né? Nós tivemos recentemente na feira, a gente teve acesso a fora do país. Uhum. Então, nós tivemos muitos argentinos, vieram atrás da gente, a gente começou a dar uma olhada para esse mercado também, e nós fomos nas normas de ventos deles. E se a gente acha que aqui no Brasil venta muito, lá é muito pior, é muito mais intenso. Lá na Argentina. Quer dizer, você vai pro sul do continente, a coisa vai ficando mais tensa. Só tende a piorar. E isso comprova o que a gente provou, né, no estudo. Ali realmente venta? Por quê? Porque a gente tem os dados aqui e muitas vezes, eu não sou expert nisso, mas imagino também que países afetam as áreas ali próximas. Então, outro cuidado que a gente deve ter.
Não é só do Brasil que o vento vem. Os ventos vêm de todos os lados. Vem, o vento lá não tem fronteira, né? Lá na Argentina, por exemplo, ventos acima de 200 km por hora. Caramba. 200 km por hora é um vento muito intenso. Ano passado, se não me engano, tiveram registros de um vendaval que estava levando um avião, empurrando um avião. O pessoal filmando. Então, tem algo a mais ali também. Visivelmente é incrível, né? A gente percebeu o vento empurrando um avião. Então, É uma assim, coisa muito maluca, né? Você tá doido. Tem que ter o estudo. Bom, a gente falou basicamente do Nordeste, a região Norte também é bem tranquila. Como é que você fala da região? O que é a região Norte? É normal. Ou não? Então, tranquila, acho que nunca é uma palavra que a gente pode usar. Não venta, não venta. Lógico que venta, a gente sabe que venta. Só que lá é mais concentrado. São pontos, são cidades, são regiões que ocorreram uma carga de vento um pouco maior. Mas, na média, digamos assim, com comportamento padrão, há rajada de vento, com certeza sempre há alguma que se excede. E aí a gente vai fazer esse nosso trabalho de seleção. Em tal cidade do norte, lá no extremo, lá não venta não, pode ficar tranquilo. Não é assim. Aí a gente pega o estudo, analisa, vê direitinho como é que está o mapa. A gente tem cidades pontuais nas quais a gente já tem uma estrutura que a gente fala assim, olha, já é essa daqui. Por quê? Por conta desse estudo aqui, ó. Aqui estou te comprovando. 3 anos atrás ventou, 4 anos atrás também ventou. Venta. Sempre venta. A gente tem sempre que manter isso na Sempre na venta, né? Sempre venta. Isso para a região norte e nordeste do país é o que o Matheus falou agora. Isso. A gente tem as nossas considerações pontuais. Daquele local ali, a gente tem certeza daquilo que a gente está entregando. Então, tem que ser uma estrutura mais reforçada, ali próximo àquela estação que teve aquele registro, um registro seguro, um dado confiável. A gente analisa e põe uma estrutura mais reforçada, uma estrutura mais robusta, justamente para... Veio acontecer de novo? Não tem problemas. Entendi. E os nossos vizinhos de Centro-Oeste aqui, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, como é que eles estão? O comportamento do Mato Grosso bem similar ao Goiás aqui. A gente está bem próximo, então há regiões pequenas, igual a gente teve aqui no Goiás, que a gente até comentou um pouquinho, com alguma frequência, alguns casos ocorreram, mas grande parte do território são médias padrões consideráveis. Mato Grosso do Sul, aí na região sul já começa a chegar naquele ponto onde a gente estava conversando, no sul. Então, ali a gente tem registros com frequência de ventos consideráveis, mas ali na parte central, norte ali, a gente também começa a ter as médias normais. Então, voltamos naquilo lá do início. Um mesmo estado tem 3, 4 considerações para uma seleção de uma usina, uma montagem de um projeto. A gente conseguiu dividir melhor os estados, né? Conseguiu pegar Goiás, por exemplo, e dividir melhor qual é a estrutura que eu vou entregar para qual região. Hoje eu tenho certeza nisso que eu estou fazendo. Diferente do que um olhar tão abrangente, com ranges tão grandes, por exemplo. É interessante, você tá comentando isso, está me fazendo lembrar um pouco o conceito até do Google Maps, né? Uma coisa é você olhar de forma macro, outra coisa, a hora que você vai dando zoom, você vai entendendo detalhes que só no zoom você vai ver, né? Só quando você tá lá com a lupa, mesmo. né? O estudo é isso. O estudo foi baseado nisso. Foi o zoom nas estações, foi o zoom pontualmente naquelas localidades, naqueles raios ali de estações mesmo. Essa é a palavra que define, então. É o zoom, o olhar minucioso em cada estação, em cada local. A gente prioriza o estado, né? Foca, não prioriza. A gente foca o estado, entende o comportamento dele. Depois a gente entende o comportamento de todos os estados. E aí a gente faz a analogia. A gente pega o Brasil e pega um estado e o seu vizinho, entende o comportamento ali da redondeza. Um bateu com o outro. Então a gente vai montando um quebra-cabeça para entregar depois um mapa completo do Brasil. Isso. E é muito bom isso, porque é exatamente isso que acontece. Quando a gente analisa o estado separado, quando a gente vem e analisa o estado vizinho, tem um comportamento muito similar ali na divisa. Então, a gente comprova aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está analisando. Aqueles dados que foram coletados não foram tirados do nada. São realmente dados importantes, dados que aconteceram.
porque a gente consegue ver ali, quando a gente junta os estados, que fica algo bem próximo nas divisas entre eles, que foi o caso do Rio de Janeiro O com Rio de São Janeiro Paulo. e São Paulo ali. Exatamente. Se a divisa é tranquila, provavelmente o outro estado vai começar tranquilo. Né? Exato. Se é intenso, vai vai começar ter intensidade intenso. também. É bem E mostra isso que mesmo. é real, né? Uhum. Os dados estão aí para comprovar. Se a gente consegue comprovar e comparar, é melhor ainda. E a gente Exatamente. fez justamente para, no final, a gente não ter só pontuais, a gente ter o concreto. Então, está provado que cada ponto a gente tem sua peculiaridade e quando a gente junta tudo, é muito mais do que a gente pensa. Legal. Que legal, hein? Você vê, a gente foi falando, o tempo vai passando, né? Mas isso é muito bom. Que conclusão vocês chegam agora, olhando tudo isso, que a gente deu uma navegada pelo Brasil aí, né? Que conclusão que vocês chegam depois desses estudos? Olha, eu acredito que seja a importância de um olhar focado, pontual, o que acontece de fato ali naquele local. Não ter um olhar uma vista tão abrangente. Então, na média, não é média. Não é média. É olhar com aquele que a gente estava falando, o zoom. Uhum. A importância do estudo foi isso, foi ter a certeza pontual daquilo que acontecendo. Então, aconteceu, vai acontecer de novo. O estudo trouxe para a gente também algo que a gente chama aqui de indicadores de extremos. A gente consegue entender o que pode acontecer nos próximos anos com aquilo que aconteceu. Então, é aí que a gente vai dimensionando as estruturas, entendeu? Uhum. O principal ponto do estudo que a gente conseguiu tirar bastante dele foi o comportamento do vento. Hoje a gente consegue entender o que ocorreu, lógico, né? Sim, sim. O que ocorreu com o comportamento. Então, lá venta muito? Venta bastante. Então, ventou-se muito durante quantos anos? Durante 3 anos, a gente está numa crescente. E aí a gente tem dados de 23 anos, a gente começa a estimar gráficos. Isso. Igual a Jéssica falou. Então, a gente vem numa crescente, essa crescente já ocorreu há 15 anos atrás? Ocorreu. E a partir do 3º ano foi quando teve o ápice. Então, cuidado, vamos devagar. Pode ser que não ocorra, pode ser que ocorra maior. Uhum. Então, o principal foi bem isso que a Jéssica disse. Entendi. A gente entendeu o comportamento do vento, a gente consegue agora selecionar, Exatamente. a gente consegue perfeitamente, com toda a segurança, com toda a tranquilidade do mundo, fornecer um produto que é adequado para o estado que a usina é montada, para a cidade que a usina é montada, na região que a usina é montada. Caramba. Então, a gente foi muito além do que normalmente a gente poderia ter feito. Isso. E quando o Matheus fala também questão de comportamento do vento, vamos destacar aqui que com a análise a gente tem os registros que foram coletados ali, a idade dos registros, quando que foram coletados. Então, eu posso ver, por exemplo, que numa cidade X ventou-se tanto, na verdade, e hoje não venta, a intensidade do vento lá não é tão forte mais em outra região do estado. Por que aconteceu isso? Fatores climáticos, tudo isso que a gente sabe. As causas até não foram alvo do estudo. A gente não sabe. Isso. Mas a gente conseguiu entender. E isso é uma coisa que você falou até que eu queria fechar, que é como que era no começo da medição, pegando, por exemplo, uma estação meteorológica de Antiga. 2000, né? Uhum. Tem 25 anos aí de vida. Como é que era no começo E como é que tá agora? Quer dizer, de uma maneira geral, na média do Brasil, não vou entrar muito agora em detalhe, mas de uma maneira geral, na média do Brasil, como é que foi a evolução da intensidade do vento? Vocês acharam que, a partir do estudo que fizeram, a intensidade aumentou ou diminuiu? De uma maneira geral, a gente pode afirmar que ela tem aumentado. Como a Jéssica falou, regiões pontuais podem ter as variações. De uma maneira geral, se a gente pega os 14 anos de média, a gente vai ver uma crescente. Às vezes não tão grande como a gente pensa que é, ou às vezes não tão pequena como a gente torce para ser. Então, de modo geral, sim. De modo geral, o vento está ficando mais intenso. O comportamento vem e essa é a preocupação, não é? Essa é a preocupação. Essa é a preocupação, porque, como você comentou, a usina ela não é para durar 2, 3 anos. São 25 anos. Então, a gente tem que ter esse olhar para trás, ver o que aconteceu, o que vem acontecendo, para a gente ter mais uma noção do futuro, né? O que pode acontecer. Então, se está tendo uma crescente ali,
Vamos dimensionar algo que suporte uma crescente Isso. também. E é isso que eu ia comentar, né? Quando a gente faz análise de dados históricos assim, a gente costuma também a tentar buscar comportamentos dos dados, né? Uhum. Que, por exemplo, a tendência é um comportamento, a sazonalidade é outro, né? Exatamente. Uhum. Se a gente vem observando um crescimento, nada mais natural do que a gente prever que esse crescimento vai Tá continuar, acontecendo. né? isso. Então, às vezes a gente tem até que, olha, não está acontecendo ainda um vento de 40 metros por segundo naquela região, mas nos últimos 10 anos ele saiu de 30 para 35. Uhum. Então, tudo leva a crer, não é certeza e tudo mais, mas pela linha de tendência pode ser que chegue a 40, né? Sim. E se a gente for ver, eu estava estudando muito sobre os eventos climáticos que vêm acontecendo e tudo mais. Se a gente for observar a questão do aquecimento das águas do oceano, isso é muito preocupante. É muito preocupante. Porque o Brasil, que lá na região, por exemplo, ali centro-oeste, ali sudeste, que não tem ventos tão intensos como no sul, por exemplo, com a frequência, digamos assim, tão alta, se a gente pensar daqui 20, 30 anos, a água do oceano continua aquecendo, é provável que já tenha ventos assim que sejam mais frequentes. Sejam mais entendeu? frequentes. E daqui a 10 anos, por exemplo, você está Posso- instalando a usina hoje, Uhum. daqui a 10 anos é um período longo que pode ter uma mudança forte de comportamento. Demais, exatamente. A energia solar, ela entra muito nessa parte também, que eu vejo. Que eu acho que é o melhor ponto dela é a sustentabilidade. Sim, Então, a gente entra para ajudar a própria humanidade com, eu acho que o tentar minimizar o aquecimento global, Sim. né, com Principal uma fonte ponto. de energia renovável. não prejudicando o mundo, o planeta Isso. Terra. Então, a gente busca ajudar para evitar que os oceanos aumentem a Temperatura. temperatura, evitar que lá no Rio Grande do Sul chuva Então, que aconteceu, nos Estados Unidos fogo, calor que aconteceu também. Aqui mesmo, essas queimadas no Sim, Nordeste, no exatamente. Pantanal, né, na Amazônia. Então, quer dizer, tudo é resultado da Sim. intervenção do homem no meio Tudo. ambiente, né? E a sustentabilidade E entra para ajudar. Exatamente. E a energia solar entra com força. É isso aí. ter esse olhar mais crítico é muito importante mesmo. Legal. Pessoal, muito obrigado. Que bate-papo gostoso aqui. Vamos Bom. entender um pouco mais sobre o vento, né? Aham. Sobre essas influências e tudo mais. E principalmente, né? Um projeto adequado, um dimensionamento adequado Sim. da estrutura para cada caso, né? Para que realmente o cliente final e mesmo também o integrador tenha segurança, que foi Com a certeza. palavra de ordem, Exatamente. segurança que aquela usina vá realmente ficar mais tempo ali rendendo, né, gerando energia sem se preocupar com as intempéries da região, né? É Exatamente. a variável que não se brinca, o vento. A gente Exatamente. vai dimensionar. Muito obrigado. Pessoal, agradeço pela companhia de vocês aqui no nosso podcast. Esse podcast vai estar disponível tanto aqui no YouTube quanto também no nosso Instagram, tá? E caso você tenha alguma dúvida, ficou interessado em saber mais sobre isso tudo, manda uma mensagem para a gente. Aqui na Educando Solar, a gente tem sempre esse objetivo de levar conhecimento para vocês, levar estudos, clarear a mente de vocês para que vocês, integradores, possam fazer um trabalho de primeira linha e para que vocês, clientes finais, sejam contemplados com conhecimento, né, e ajudem a promover essa utilização da energia renovável cada vez maior, tá bom? É isso aí, muito obrigado e até a próxima.